Bem-vindos à aula 69, ainda no capítulo 8, que trata da sociedade humana, item 7, a grande sociedade. Então, como estamos fazendo a leitura diretamente pelo PDF, e assim continuaremos. Nem toda relação interhumana é uma relação social. Quando grupos de homens se acometem mutuamente em guerras de extermínio total, quando homens lutam entre si tão impiedosamente, como se estivessem destruindo animais e plantas perniciosos, existe, entre as partes combatentes, recíproco efeito e mútua relação, mas não sociedade. Sociedade é ação conjunta e cooperação, na qual cada participante vê o sucesso alheio como um meio de atingir o seu próprio sucesso. Coisa importantíssima isso. Sociedade é ação conjunta e cooperação, na qual cada participante vê o sucesso alheio como um meio de atingir o seu próprio. As lutas que as tribos e hordas primitivas travavam entre si pelos pontos de água limpa, pelos locais de caça e pesca, pelas pastagens e pelos despojos, eram impiedosas guerras de aniquilação, eram guerras totais. Do mesmo gênero foram os primeiros encontros no século XIX entre os europeus e os aborígenes dos territórios até então inacessíveis. Mas já na era primitiva, muito antes do tempo sobre o qual nos ensinam os documentos históricos, outro tipo de procedimento começou a se desenvolver. As pessoas, mesmo na guerra, preservavam alguns rudimentos de relação sociais previamente estabelecidos. Ao lutar contra povos com os quais nunca tinham tido qualquer contato, começaram a considerar a ideia de que entre seres humanos, não obstante a inimizade do momento, seria possível encontrar, posteriormente, formas de cooperação. As guerras eram empreendidas para causar dano ao adversário, mas os atos de hostilidade não eram mais cruéis e impiedosos no pleno sentido dessas expressões. Os beligerantes começaram a respeitar certos limites que, numa luta contra homens, diferentemente de contra animais, não deveriam ser ultrapassados. Acima do ódio implacável e do frenesi de destruição e de aniquilação, uma noção social começou a prevalecer. Emergiu a ideia de que todo adversário deveria ser considerado como um parceiro potencial numa futura cooperação e que este fato não deveria ser negligenciado na condução das operações militares. A guerra deixava de ser considerada como o estado normal das relações interhumanas. As pessoas começavam a perceber que a cooperação pacífica é a melhor maneira de proceder na luta pela sobrevivência. Podemos mesmo dizer que, quando as pessoas perceberam que é melhor escravizar os derrotados do que matá-los, os guerreiros, embora ainda lutando, estavam também pensando na paz que viria em seguida. A escravidão foi, em larga medida, um passo preliminar no sentido da cooperação. Olha quanta informação de compreensão histórica nós estamos falando. O reconhecimento de que, mesmo na guerra, nem todo ato deve ser considerado como permissível, que existem atos de guerra legítimos e outros ilícitos, que existem leis, isto é, afinidades sociais que estão acima de todas as nações, mesmo daquelas que estão momentaneamente em luta, foi o que finalmente estabeleceu a grande sociedade, que engloba todos os homens e todas as nações. As várias sociedades regionais
passaram a construir uma única sociedade ecumênica. Os beligerantes não fazem a guerra de forma selvagem, como as bestas, mas respeitando normas de guerras humanas e sociais. Renunciam ao uso de alguns métodos de destruição a fim de obter a mesma concessão de seus adversários. Na medida em que tais regras são respeitadas, existem relações sociais entre as partes em luta. Os atos de hostilidade são não apenas associais, mas antissociais. É impróprio definir o termo relações sociais de tal maneira que inclua, nesta definição, ações que tenham por objetivo a aniquilação de outras pessoas e a frustração de suas atividades. Onde as únicas relações entre os homens são dirigidas ao mútuo detrimento, não existe sociedade nem relações sociais. A sociedade não é apenas interação. Há interação, que é a influência recíproca de todas as partes do universo. Do lobo com o carneiro devorado, do micróbio com o homem que ele mata, da pedra que cai com o objeto sobre o qual ela cai. A sociedade, ao contrário, implica sempre a cooperação de homens com outros homens, de forma a permitir que todos os participantes atinjam seus próprios fins. Bom, e o que é importante da gente já deixar pré-estabelecido aqui, neste que é um item interessante, que fala, começa a falar sobre a grande sociedade. Nós vivemos num mundo extremamente gigante, porém existem coisas racionais que todos os homens assinam entre si de forma não tácita, como, por exemplo, ninguém vai aceitar crimes de destruição em massa de forma não como algo além de uma racionalidade de guerra, se é que nós poderíamos falar sobre isso, mas esse é o ponto-chave que Mises começa a colocar, inclusive aqui, nessa questão extremamente importante. Tá joia? Então encerramos o item 7 e vamos dar prosseguimento nas nossas leituras.